Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Mago espera que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa a sininho de notificação, manda esse vídeo pros amigos, pras amigas, no grupo do Zap, nos stories do Instagram, do TikTok, onde você quiser. Se você puder compartilhar o nosso conteúdo, o Mago vai agradecer de coração, porque só a gente que grava sabe o quão difícil é, né? Fazer tudo isso sozinho, sem cobrar nada, e ainda não receber engajamento em troca é um pouco triste. Então, se você puder ajudar a titia agradece de coração. Também, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal de Monge Mago, porque de fato fui monge, hoje sou mago. Meu nome é Wellington e você é muito mais que bem-vindo nesse canal. E caso curta o nosso conteúdo, considere se inscrever no canal e fazer todo esse processo que todo punheteiro de sigilo faz. Então, seja muito bem-vindo, meus punheteiros. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira é de praxe. Não tão de praxe, porque o Mago tá querendo dar uma mudada, mas quase toda quarta-feira, quando não tem live no canal, temos, então, Causo dos Inscritos. E hoje, os Causos dos Inscritos, pelos títulos que eu vi, promete, né? Como vocês sabem, eu não li os causos, vou reagir a eles, né, aqui com vocês. E bora. O primeiro causo de hoje tem um título chamado Bifrons, que é um Daimon da Goetia, pra quem não sabe, e a prova de matemática. Eita laia. Olá, mago, meu querido bruxinho. Como está? Espero que esteja bem agasalhado nesse frio. Quando você escreveu, tava fazendo bastante frio mesmo. Hoje venho relatar uma das minhas maiores cagadas mágicas, mas aprendi bastante coisa. Risos. Bom, tudo aconteceu durante o meu 8º ano. Era o meu 2º ano dentro da bruxaria e eu estava no ápice do meu ego, achando que sabia mais que todos e podia mais que todos. KKKKK. Ai, viu? Pois bem, com o meu ego lá nas alturas, a Lúcifer, decidi que iria invocar os Daimons da Goetia porque tirei do fundo do meu rabo que não importava ter maturidade, preparo ou força. Apenas o meu querer bastava. Então já imagine a burrada catastrófica que está por vir. Amado, não dá pra defender muito, né? Mas por você ser adolescente, eu não esperava menos. Era semana de prova e eu, como um bom gay, era péssimo em matemática e decidi que iria fazer uma evocação para me ajudar. Entre parênteses, achei que ia acontecer milagre. Li então que Bifrons era bom para ensinar todas as ciências, e na minha cabecinha entendi que ele poderia me ajudar na prova. Segui o ritual, mas sem pé nem cabeça, de um site famosinho aí que prefiro não falar o nome. Tá. Cough. Em que se fazia um triângulo com o seu pedido, colocando o selo do Daimon no centro, enquanto queimava ervas e recitava o En umas 119 vezes, se não me engano. Nossa senhora. Pois bem, lá fui eu fazer isso achando que seria tudo legal, tudo clean, vegan, não imaginando a lacrada demoníaca que eu ia levar. Lacrada demoníaca. Achei diferenciado. Fiz isso tudo e senti uma presença tão pesada ao meu redor que minha respiração foi pesando e eu me sentia cada vez mais pesado. Terminei de recitar tudo e fui de caminho. No outro dia, então, o dia da prova, se acredita, meu querido, que eu zerei a prova? Quem diria, né? Uau! Pois bem, desde então, passei a ter pesadelos horríveis do tipo sonhar que eu estava cometendo uma chacina na escola e que esse eu falava diretamente pra mim que quem mandava era ele. Passei a ter paralisia do sono todas as noites, senti alguém me sufocando ou me puxando. Eu tenho uma sensibilidade muito grande no mundo onírico, consigo ter projeções, visões e demais coisas, enquanto durmo. Então, ali foi onde me pegou de 4 de ladinho e no ato. Tive experiência de estar dormindo dentro do sonho, e quando eu acordava desse sonho eu estava dentro de outro sonho, e isso tudo com uma sombra escura me seguindo nessas situações. Será que você está preso num sonho até agora? Nunca saberemos. PS, eu ainda estava com o selo de Bifrons guardado.
Eu, já desesperado, não aguentando mais, pois havia 2 semanas que isso tudo acontecia, decidi recorrer à única que sempre esteve comigo desde o início, Hecate. Peguei uma panelinha que eu tinha e depois de ler que para banir um Daimon você deve queimar o selo dele, juntei alho, cebola, arruda, sal, azeite, tudo que você pode imaginar. Acendi um fogo, chamei por Hecate, implorei para me limpar daquilo e bani essa presença, e então queimei o selo. Depois disso, tudo normalizou e voltou ao normal. Depois desse lacre, nunca mais me arrisquei nisso, kkkk. Goetia realmente não é o meu forte, mesmo que eu já tenha entrado em contato com Daimons diversos, fora dessa prática, nunca chegou a algo tão denso assim. Imagino que não tenha sido o próprio Daimon ali, mas talvez um legionário, ou até mesmo algum espírito que se aproveitou. E lembre-se, criancinhas, Goetia não é brincadeira, e magia não é bobagem. Abraços e beijos de luz. Bom... a gente aprende com cagada mágica, isso que é o bom, né? Se a gente não morre, não dá nada muito ruim, a gente aprende. Esse é um caso aonde serviu para você aprender, né? Serviu para você entender que, de fato, Goetia não é magia para criança, né? Não é magia para iniciante, não é magia para quem tá começando. É o que eu sempre falo. Todo santo dia tem pelo menos umas 4 pessoas que... Você vai ver o perfil da pessoa, tá escrito que louva a Jeová. Mas elas vêm perguntar de Goetia. Porque eu quero aprender Goetia, porque você tem que me ensinar Goetia, porque é isso. Eu falo, olha, eu não ensino. Por que eu não ensino? Por causa desse tipo de coisa. Porque a Goetia, minha gente, ela não é um sistema fácil de lidar. E para as coisas desandarem, descarrilharem, é muito fácil. Então, é o que aconteceu com ele, né? Ele foi chamar o capeta pra ir bem na prova, tirou 0 na prova e ainda ficou sendo assediado nos sonhos, né? Obsessionado e o espírito lá, o obsessor, né? Ficou perturbando ele até que ele conseguiu fazer um banimento ali queimando o selo, que também é algo bem complicado, porque se um dia ele porventura voltar a tentar um contato com esse Daimon, provavelmente o rebote vai ser bem pior por ter queimado o selo dele. Queimar o selo de um Daimon, né, significa queimar o orgulho dele, né, significa reprimir o orgulho dele. É como se pegassem o seu RG, cuspissem em cima e falassem que você é um bosta, um lixo, né. E aí, por isso que dizem que os Daimons, né, ficam tão furiosos e revoltados quando você queima o selo dele, é porque você está reprimindo o orgulho dele ali, né. E sobre isso, o que o mago vai falar? Que bom que você aprendeu a lição. É a primeira coisa que a gente tem que entender aqui. Erros, eles são bons, né? Porque são a nossa maior fonte de aprendizado. Quando nós estamos dispostos a aprender com os erros, né? Um ponto a se destacar é o fato dele fazer isso quando ele era um adolescente, bem novinho e tal. Que geralmente é a época onde muitos se descobrem bruxos, magos e tal, e muitos se acham o próprio Harry Potter, a própria encarnação de Merlin, que só eles têm a razão, porque tudo é muito intenso na adolescência, então é normal isso, né? Eu não considero um comportamento atípico. Apesar de, claro, obviamente, ser algo bem irresponsável e imaturo, só que o adolescente não consegue ter essa noção, né? E que bom que você aprendeu, que bom que você entendeu que Goetia não é tão simples, não é tão fácil, e como você mesmo vivenciou, para as coisas descarrilharem, é 2, né? Então, que fique aí a lição para os entusiastas de Goetia do canal, que são a maioria dos que seguem aqui, para que vocês entendam que... Por que o mago é contra patchwork, contra essas práticas modernas, contra iniciante que nunca praticou nada de magia começar com Goetia? Porque o negócio é muito mais embaixo, né? Muito mais embaixo mesmo. Geralmente, você tem a sorte de nunca ser um Daimon que vem nessas práticas mais bestas. Agora, quando vem, acontece esse tipo de coisa. Bom, o segundo caso de hoje se chama Um Encontro Comigo Mesma. Eu amo os títulos que vocês dão pros causos, adoro. Olá, Well. Aqui é a Flávia de novo. A Flávia já escreveu não sei quantos casos.
Não sei se posso chamar isso de caos, mas tenho certeza de que não foi apenas um sono. É meio longo, então senta que lá vem a história. Eita, é longo mesmo, bora lá. Esse eu encontrei em um dos meus cadernos de sonhos. Em um dia de dezembro de 2016, eu tinha ido dormir e eu não tinha assistido nada de terror ou algo do tipo. Informação bem importante. Eu deitei e fechei os olhos. Não demorou muito e eu abri os olhos quando senti um vento morno no rosto. Eu estava em um campo bem aberto, com grama bem alta, mas estava tudo cinza. O céu, as árvores e bem lá na frente tinha uma casa de madeira. Eu me sentia ao mesmo tempo atraída e amedrontada pela casa. Eu não queria entrar ali, mas eu tinha, em caixa alta, que ir. Fui caminhando e entrei. Dentro não tinha nada além de uma pia com um espelho em cima, uma mesa redonda e uma cama de ferro, como se fosse de hospital. E em cima dela tinha uma mulher de costas para mim. Ela se balançava para frente e para trás, como se estivesse possuída. O cabelo todo emaranhado e enorme, passando da cintura. Era mais armado do que o da Maria Bethânia. Um medo foi subindo pelo corpo e quando eu pensei em sair correndo, encostei na parede procurando a porta, mas a porta tinha sumido. Não tinha mais saída, só tinha eu e aquela mulher na casa de um cômodo. Eu fui andando em direção a ela com as costas grudadas na parede e quando finalmente consegui ver o rosto, ela era eu. Eita! A surpresa foi tão grande que me faltou o ar. Eu não estava olhando para alguém parecido comigo, eu estava olhando para uma outra versão de mim mesma. Cinza, estranha, mas ainda era eu. Mas com o rosto cheio de veias, pálida, a boca seca. Parecia aqueles personagens possuídas de verdade dos filmes. Ela começou a falar um monte de coisas como se fossem charadas, e quanto mais ela falava, com mais medo eu ficava. Eu sentia uma vontade enorme de gritar e chorar. Quando o pânico tomou conta de mim, do nada eu estava de volta na minha cama e eu conseguia ver o meu namorado da época deitado do meu lado. Sentia ele, via o quarto normal e não tinha nada de diferente ou sobrenatural. Além de conseguir me mexer. Não demorou muito e aquela sensação de pânico voltou. E eu me senti sendo puxada. Acabei voltando para o sonho no mesmo lugar, em frente à cama da mulher, mas dessa vez eu não conseguia me mexer e nem falar. Tinha um crucifixo perto da cama e eu tentava pegar, mas simplesmente não conseguia. Depois do que pareceu uma eternidade, a mulher saiu da cama e veio andando em minha direção com um sorriso no rosto e eu em pânico. Fazia uma força descomunal para tentar me mexer. Quando ela parou na minha frente, eu dei um impulso para trás e acordei na minha cama, ainda de madrugada, com tudo escuro. Eita! Eu não sei o que foi isso, mas eu tinha total consciência que eu tinha ido dormir e ao mesmo tempo que eu não estava dormindo de fato. Eu sei que ela foi me passar um recado de que eu não podia continuar da forma que eu estava ou acabaria daquele jeito. Não podia continuar com aquela família, com aquele namoro e naquele lugar. Eu tinha ido morar com o meu namorado, pai do meu filho, porque tinha sido expulsa da casa pela minha mãe, sem motivo algum. Mas a sogra era católica, todo dia rezava para os 5 anjos que ela tinha e ela não gostava nada de eu ser bruxa. Tinha muito atrito entre nós, sem falar que onde eles moravam era de favor na casa dos fundos de um casal amigo dela, onde tinha um monte de entulho na garagem e na casa dos proprietários. Os donos da casa diziam ser de terreiro. O cara recebia entidade, entre aspas, dentro de casa, à torta e à direita, sem motivo algum. Ixi. Tinha um monte de cicatriz, símbolos pelo corpo. Ele disse que era pra fechar, mas pelo jeito não adiantava de nada, porque tava tudo aberto. A energia daquele lugar era tão ruim que nem a então sogra, que se achava a Virgem Maria, conseguia ficar sozinha por muito tempo. O pai do meu filho sempre tinha paralisia no sono e nunca tínhamos dinheiro, e eu vivia inquieta vendo vultos, arrepios e sentindo muito, mas muito frio. Em 2020 eu me separei dele e voltei a morar com a minha mãe, o que melhorou muito a minha vida e ocasionou vários outros causos que eu vou trazer também.
Se depender das coisas que eu tenho pra contar, esse quadro vai durar mais um tempão. KKKKK. Te adoro e até a próxima. Eu amo a Flávia, os causos dela são ótimos. Continua escrevendo um atrás de outro, que eu adoro ler seus causos aqui no canal, meu amor. Paramos um tempinho, né, pra propaganda gratuita do bendito carro da Cândida, que todo dia passa. Pode ser no horário que for. É eu gravar vídeo com esse carro, filho de uma passa. Mago de periferia não é fácil, querida. Não é fácil. E agora tá passando o do gás e o da limpeza junto. É, como diz o menininho lá do Instagram, a vida do crente não é fácil. Olha, gente. Que ódio. Ah, parou. Bom. Então, bora lá. Não parou. Mas vamos lá, porque senão a gente não... Esperar o carro passar 10 por hora aqui na rua com essa propaganda, a gente não continua nunca os nossos causos, né? O título do último caos de... Não, falando sobre o caos da... Não falei sobre o caos da Flávia, né? O caos da Flávia é um encontro muito interessante com o inconsciente dela, né? Ela se encontrou com as sombras dela, e as sombras dela, esse aspecto sombra do nosso inconsciente, deu a ela uma revelação, né? De que ou ela mudava de vida, ou ela ia terminar toda estraçalhada, né? Então, foi uma mensagem espiritual, né, de certa forma, mas que foi acessada pelas sombras dela, pelo inconsciente mais sombrio, que nós chamamos de sombra, né, no arquétipo mais freudiano, junguiano, psicanalista, né, o efeito sombra, que é aquilo que se esconde dentro do nosso mais profundo. Nesse sonho dela, que foi um sonho lúcido, uma projeção, ela de fato se projetou para dentro, pro lado mais obscuro do ser dela, né? Assim como existe o eu superior, existe o eu inferior, né? E com certeza ela acessou esse eu mais oculto, né? E trouxe essa revelação de uma forma forte, intensa e assustadora, né? Porque imagina só você ter esse sonho onde você vai, você volta, e você quer fugir, não consegue fugir, e você tem que encarar aquilo, né? É como se a mensagem do sonho fosse: encara a sombra que você precisa encarar. Enfrenta aquilo que você precisa enfrentar, né? Às vezes a gente tem sonhos mais densos e a gente geralmente tende a achar que ou é um ataque astral ou é um pesadelo muito horrível e só, né? E a nossa tendência é sempre ir por esses dois caminhos, ou um pesadelo muito ruim, ou um ataque astral. Mas nesse caso, eu tenho quase que certeza absoluta que não é nenhum nem outro. É simplesmente um acesso, não é nenhuma projeção, uma introjeção, né? Ao mais profundo da caverna interior dela, aonde ela consegue acessar aí a própria sombra, né? Onde ela consegue acessar aí o ser mais obscuro que joga as coisas na cara, que vem com incisão e fala: minha filha, acorda, vamos, sai, levanta, movimenta, ou você se movimenta ou você vai terminar desse jeito aqui, né? Então eu achei muito, muito interessante essa experiência onírica dela, porque de fato os sonhos eles sempre trazem mensagens, né? Não adianta, por mais que a gente queira... Por mais que as mensagens sejam somente projeções do que a gente viveu durante o dia, não deixa de ser uma mensagem, né? Quando a gente tem aqueles... Por exemplo, né? Quer ver um filtro muito bom, que eu sei que eu tô consumindo um monte de besteirada e não tô produzindo nada de bom na minha vida? É quando eu começo a ter uns sonhos nada a ver. Eu começo a ter um sonho que eu tô num videogame, aí o mundo tá acabando, aí de repente eu tô num jogo, de repente eu tô ouvindo umas músicas tipo Luísa Sonza, e tudo fica aí misturado. É por quê? Porque eu tô com um excesso de lixo mental na minha cabeça. E aí eu preciso fazer o quê? Um aterramento disso, um esvaziamento disso. Não deixa de ser uma mensagem do meu eu interior para que eu, né, me esvazie de tanta coisa ruim. Ruim entre aspas, tá, gente? Não entenda como, o mago do mago é muito superior. Não, não é nada disso. Mas é porque a gente se enche tanto de cultura pop, rede social, filme, série, jogo, música pop, coisas do tipo, que chega uma hora que isso sobrecarrega a nossa mente.
E aí se manifesta em sonho. E aí é um ponto de alerta de, porra, preciso esvaziar. E aí você volta para uma meditação e diminui, vai diminuindo, até você encontrar um ponto de equilíbrio de novo ali, né? Mas o nosso inconsciente, falando sobre sonhos, ele sempre traz mensagens, né? Para nós, de certa forma. Então é importante a gente atentar-se aos nossos sonhos. Inclusive, vou fazer um vídeo pro canal sobre sonhos, porque eu acho interessante falar sobre. E o último caso de hoje tem como título O Triângulo de Espelhos. Eita, vamos lá. No início da pandemia, em 2020, havia feito uma mudança de casa. No meu quarto, inocentemente, coloquei 3 espelhos, um em cada parede, formando assim um triângulo. Ixi. O tempo foi passando e passei um período acordando de madrugada, por algum motivo que eu não sabia. Uma vez acordando pela madrugada, vi um homem, alto, forte e sujo, parado em frente a um dos espelhos. Ele olhava para algo que estava em sua mão. Decidi voltar a dormir e deixei ele lá. Na segunda vez, eu acordei novamente de madrugada e vi uma multidão de pessoas transparentes passando pelo meu quarto. Meu Deus do céu, tá repreendido. Passando pelo meu quarto, parecia uma procissão. As pessoas seguravam velas e cantavam uma música que eu não sei identificar. Elas vinham de uma das paredes que o espelho se encontrava e passavam na outra parede que não tinha nenhum espelho. Quando ouvi uma história na internet onde a pessoa havia visto uma criatura dentro do espelho, comecei a entender esses fenômenos que aconteceram em meu quarto. Não tendo nenhuma pretensão de abrir portais em minha casa, decidi desfazer o triângulo e cobrir os 2 espelhos com uma caixa de madeira que fica agora pendurada na parede de minha sala. Parei de ver espíritos em meu quarto, depois que eu desmontei o triângulo. É isso. Então, é complicado. Primeiro, não só por ter espelho, eu tenho espelho no meu quarto, mas eu sempre deixo eles devidamente selados. De fato, espelhos são portais, né? O espelho, ele reflete, o poder do refletir é algo muito forte em se tratando de magia, né? Então, espelhos, eles sempre refletem o outro lado, né? Eles sempre refletem o inverso, então o mundo de lá. Por isso sempre teve muita lenda envolvendo espelhos, que forma egrégora, que traz algo real por detrás. Então, a minha recomendação é que você sele todos os espelhos da sua casa, para não ser portal, porque, para quem não sabe, uma das técnicas que se podem utilizar no scrying é você acessar a casa da pessoa por meio de espelho, né? Então, se você tem espelhos que não estão devidamente ungidos ou selados, eles podem ser, sim, portais, tá? Ai, Mago, você tá falando que todo espelho, então... Não, Mago não tá falando nada disso. Mago tá falando que pode vir a ocorrer, pode vir a acontecer alguma manifestação sobrenatural nos espelhos, porque é comum que aconteça, tá? É bem comum relatos como esse que nós lemos agora, de... Ai, coloquei espelho e comecei a ver coisa no espelho e tal, e pipipipopopó. Porque é o scrying, né? O espelho, ele é um portal, né? E se a pessoa tiver uma mediunidade já mais desenvolvida ali, lascou, né? Então é bom sempre selar. Caso você tenha uma mediunidade aí de sensibilidade sinestésica, ou você vê as coisas, ou sente, ou ouve, sela, pega um óleo ungido de proteção e taca no espelho, selando, protegendo ele para que nada passe, sabe? Funciona. Outro detalhe importante é a forma triangular. Você já percebeu que na magia cerimonial de evocação nós usamos sempre um triângulo da arte? Não é um círculo da arte, não é um quadrado da arte, não é um retângulo da arte, é um triângulo da arte. Por quê? Porque a forma triangular tem 3 pontas, 3 camadas de manifestação. Então o número 3 é o número da manifestação, que sai do plano do abstrato para o plano concreto, né? O abstrato, número 1, toma forma, número 2 e se manifesta, número 3, né? Então, por isso que é chamado de triângulo de manifestação. Por quê? Porque quando você tem
um formato triangular, você tá trazendo poder, energia, força de ação, impulso para aquilo. Então aí, como já não bastasse ter espelho, a pessoa me coloca 3 ainda numa forma triangular. É óbvio que isso vai dar alguma coisa. Ela fala que colocou de forma ingênua, né, sem prestar atenção e tal. Mas se ela viu alguma coisa, porque ela é médium, né, ela tem essa capacidade de ver, de se comunicar com o lado de lá. Então deveria ter pensado um pouquinho mais, né, meu amor, pra você não sofrer esse tipo de coisa. Que bom que você cobriu os espelhos, eu acredito que não precisa cobrir, né? Mas se você ungir eles e tal, tirar essa forma triangular já seria o suficiente, né? Mas é isso, espelhos refletem, né, o lado de lá. Então, esses foram os causos de hoje, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Antes de partir, Mago tem os recadinhos do coração. Se você está vendo esse vídeo no dia que saiu, infelizmente já é o último dia hoje, né? Mas o vídeo vai no final do dia pro ar, então últimos momentos para você se inscrever pro Rito Coletivo. Quinta-feira, final de julho de 2022, se você estiver vendo esse vídeo depois, o Mago fará o ritual coletivo de abertura de caminhos e prosperidade financeira, tão aguardado nesses dias ruins que estamos vivendo, né? Então, pra quem não se inscreveu e quer se inscrever de última hora e tá vendo esse vídeo no momento que ele saiu, é a última chance de você se inscrever e correr atrás do que precisa correr atrás pra fazer o ritual, tá bom? Também, caso você esteja precisando de uma leitura de Scrying, a bola de cristal que o Mago lê mais questões espirituais e tal, chama que o Mago faz acontecer. Caso esteja precisando de um trabalho de magia, chama que o Mago faz o orçamento dele. Que mais? Consulta oracular, tarô, com baralho, chama que o Mago também faz acontecer. Caso você queira se especializar, né? O Mago tem um curso de tarô que vai do iniciante ao avançado, então você sabendo jogar tarô ou não, eu garanto que esse curso vai ser bom pra você, seja pro seu aprendizado inicial, seja pro seu avanço profissional como tarólogo. Também o curso de Scrying, módulo iniciante, tá aí para você que quer aprender a ver, né, no espelho, como a gente falou no último caso, quer aprender a ter visões no espelho, na bola de cristal, em objetos reflexivos de modo geral. O Mago traz esse curso de Scrying para iniciantes. Curso de tarô é um curso completo que vai pro iniciante ao avançado. O curso de Scrying é para iniciantes somente, beleza? E é isso, gente. Então, demais. Fiquem bem. Abominem o biruliro e falou!